Quando a idade chegar, não deixe transparecer rancor. Se a pele lugar, sorria, são rugas de amor. E a natureza lhe dá a certeza que o tempo passou. Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou. Se a vida virar novas ilusões no coração, vão lhe proporcionar pra não sofrer nem chorar. Tudo que fostes, terás a eterna lembrança, desde os tempos de criança, que não voltarão jamais. Tudo que fostes, terás a eterna lembrança, desde os tempos de criança, que não voltarão jamais. A vida é assim, tudo tem fim, tem que se conformar, não lamentar. Abre seu coração, pega o jardim em flor, que ontem foi botão e hoje já murchou. É belo seu olhar, o espelho a refletir, um brilho de olhar, um mundo a seguir, buscando a santa paz nas graças do Senhor. Apagar de uma vez a dor, apagar de uma vez a dor, apagar de uma vez a dor, quando a idade chegar. Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Gostaram da música? É a música Realidade, do grupo Fundo de Quintal, e é sobre ela que nós vamos refletir hoje. Vamos começar conversando com a Regislaine, gerente do Cerese, e vamos falar nesse primeiro momento sobre a aceitação do envelhecimento. Na música é comentado sobre as rugas, sobre ser algo natural, como os ciclos da natureza, e cada ciclo com a sua característica, não é? E eu queria saber, Regis, como você acha que está a aceitação do envelhecimento na nossa sociedade atual? Comente um pouco pra gente. Oi, Kátia, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês o que a gente vem aí estudando e trabalhando na área do envelhecimento. A música que você trouxe aí, né, a música Realidade do Fundo de Quintal, como você mesmo já disse, né, ela traz aí a questão do envelhecimento como um fenômeno natural, algo natural da vida, né? Eu costumo dizer que a vida ela é um trem, e esse trem tem vários vagões, e um desses vagões é a velhice. Então a gente tem lá no primeiro vagão a infância, depois a gente tem a adolescência, depois vem o vagão da juventude, da fase adulta, e tem o vagão da velhice. Todos esses vagões trazem coisas importantes, trazem aí, né, a sua bagagem, que vão contribuir para a construção desse trem que a gente chama de vida. Então todos esses vagões são importantes, cada um deles com a sua característica. Então é importante a gente pensar nisso, né? Agora, respondendo a sua pergunta, como a sociedade, né, vê essa questão do envelhecimento, se há aceitação ou se há negação, né? A gente vive numa sociedade que ela valoriza muito, ela cultua muito a juventude, né? Tudo que está ligado à juventude, ao vigor, a força, a beleza, né? A questão do olhar altivo, da pele viçosa, enfim, tudo que está relacionado à juventude. Então você recebe essas imagens o tempo todo da mídia, da televisão, das revistas, dos outdoors, tudo ele vai te mostrar que o belo está nisso. E não é uma sociedade que valoriza o conhecimento,
o processo histórico, né, o que a pessoa constrói ao longo da vida. Não é uma sociedade que valoriza, né, o acúmulo de conhecimento, a contribuição que o ser humano deixa para a sociedade. Então, essa cultura que a gente vive, ela não é muito favorável para a questão da sociedade aceitar o envelhecimento. Então, a gente vive numa sociedade que ela acaba negando indiretamente, né, ou de uma forma inconsciente, ela nega o envelhecimento, porque o envelhecimento traz aí o que não é o valor dela, né? Então, enquanto a sociedade está trazendo o valor da aparência, do estereótipo, né? A velhice é uma fase que a gente começa a ter esse declínio fisiológico que é normal, né? Então você já não tem mais aquele olhar altivo, né? Já começa a aparecer as rugas, o cabelo já começa a ficar branco, e tudo bem com você valorizar essas coisas, de você querer ter essa aparência, cultivar essa aparência mais jovem. Mas o problema é que a gente se distancia do outro lado, que é o que te valoriza enquanto ser humano. E então, o que acontece com a velhice é isso, né? Que a gente começa a ter uma perda fisiológica, né? Das nossas características, assim, digamos, jovem. E o que nós temos de valor não é valorizado. Então, a gente costuma conversar com várias pessoas e elas todas falam que querem viver muito, mas todas elas, na maioria das vezes, elas dizem que não querem envelhecer, porque elas não veem o envelhecimento de uma forma positiva, porque já começa a pensar, eu vou ficar velha, eu vou ficar com cabelo branco, eu vou começar a ter ruga, e também associa isso a doenças, que não necessariamente é isso, o envelhecimento, né? Pode acontecer em qualquer etapa da vida. Então é isso, infelizmente eu não acredito que a nossa sociedade ela aceite o envelhecimento. Eu acredito que realmente é uma sociedade que nega e que não valoriza o envelhecimento. E uma outra questão que ele aborda é a história de vida da pessoa idosa, as sementes que ela planta ao longo da vida, as lembranças que ficarão eternas e a busca de um novo rumo. E como toda fase, né, tem as suas questões desafiantes e suas questões gratificantes. Ele fala muito de tirar o foco da lamentação, de acabar com a lamentação e a dor. E eu queria saber, Regis, como o idoso deve encarar esses aspectos positivos e negativos do envelhecimento? Bom, a pergunta é muito boa, difícil também de responder, né? Eu acredito que, como eu falei, né, na pergunta anterior, a nossa vida ela é cheia de fases, né? Toda fase tem sua beleza, tem seu encanto, tem seus ganhos e tem suas perdas também. A velhice não é diferente. Nessa altura, né, da vida, é uma fase em que você já construiu muita coisa, né, que você já deixou muito legado, né, você já construiu família, adquiriu valores. Então, eu acho que isso é importante ser valorizado, né? Tudo que você passou, que você construiu, que você fez, né? As relações, principalmente, que você construiu nessa vida. É muito importante que se valorize isso. E as questões que são mais negativas, né? Que a gente pode aí dizer em relação a questão da perda do vigor mesmo, que é o que mais a gente coloca, né, em relação à velhice, a saída dos filhos de casa, né, é um momento em que você já encerrou a sua parte laboral, você já não está mais trabalhando fora, e talvez seja um momento de outras oportunidades, né, de você investir em você, naquilo que você sonhou, né, que você
queria tanto realizar, mas não foi possível, porque como dona de casa, né, a gente passa a nossa fase adulta cuidando de filho, trabalhando fora. Então a gente adia aquele sonho, né, de aprender a tocar um violão, de aprender outras línguas, de fazer aquele passeio, né, sem aquele compromisso de ter que voltar rápido, de sentar com as amigas e ter um bom papo. Enfim, é uma fase que pode ser de novos aprendizados também. Então, eu acho importante valorizar isso. O que que a vida pode me dar ainda? A vida é tão generosa, né? Ela sempre tem coisas para nos dar, a gente sempre tem algo para aprender. Então, eu acredito que a gente deve buscar isso nessa fase, né? O que a vida ainda tem para mim? O que eu posso aprender? Eu sou capaz, né? Todos nós somos capazes de aprender em qualquer fase da vida. Então, o que que eu não fiz que eu gostaria de explorar agora, né, na minha vida? E eu acho que isso é o aspecto extremamente positivo, a oportunidade que você tem nessa fase da vida. E as questões negativas, eu acho que é o momento de você não trazer tanto valor a isso, né? O que que é o negativo, né? Alguma relação que não foi construída, talvez trazer aí a oportunidade de trabalhar isso de alguma forma, ou a questão de não ter investido em alguma questão da sua vida, troque isso por um plano novo. Eu acredito que é por aí, né? A pergunta é muito difícil, não sei se a minha resposta é bem o que você queria, mas eu acredito muito nisso, que a vida sempre nos traz oportunidade em qualquer fase da vida, né? E o que passou, passou, a gente precisa levantar e construir sempre algo novo, né? Procurar não viver do passado, porque já diz que quem vive de passado é museu, né? E nós não somos museu. Então a gente tem muita história para contar, histórias que vão construir outras vidas, que vão colaborar, mas a gente precisa construir o nosso presente, com oportunidades que a vida nos oferece. Que bom, Regis. E a última pergunta é algo que me incomodou nessa música, que ele compara a flor, que era um botão, e murchou, e depois fala que tudo tem um fim. Para a gente é muito difícil abordar esse tema de fim da vida, e muitas vezes o envelhecimento, a velhice é associada ao fim da vida. Como a gente deve encarar isso? Conte pra gente. Bom, outra pergunta difícil, né? A Kátia gosta de perguntas difíceis. Mas a gente tá aqui para tentar responder. Vamos lá, vamos tentar aí ver o que que sai, né? Dessa pergunta tão difícil. Mas assim, a finitude, ela é interessante que a gente só começa a pensar nela nessa fase da vida, né? Quando a gente chega na velhice, aí se começa a pensar na finitude. Porque a gente esteja lá no último vagão, então de lá não tem mais para onde ir, né? Vai acabar a viagem. Mas a finitude, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, gente. Ninguém garante que eu vou viver 60, 70, 80, 90, 100 anos, ou que eu vou viver 30 anos. Só que nas outras etapas da vida, a gente não vive nessa perspectiva, até porque nos falam que nós somos jovens e podemos tudo, e que aí vamos, né, e não tem limite. Então, o jovem geralmente não pensa nisso, a criança não pensa em finitude. Talvez isso seja até algo, talvez não, eu acredito que seja algo positivo para a vida, né, porque se você for viver pensando na finitude, você para de construir. Então, no envelhecimento, a questão da finitude, ela vem muito forte, né? Porque, puxa, já passei, né? Já vivi bastante anos, então tá bem perto. Eu costumo falar para os pacientes que vão ao Serese, que precisam iniciar algum tratamento, eles falam assim pra gente, mas pra que eu vou fazer isso, meu filho? Eu já tô velha, eu já vou morrer daqui a pouco, né? E aí eu costumo brincar com eles, né? Eu digo assim, mas o senhor não sabe quanto tempo o senhor vai viver, a gente não sabe se vai viver 5, 10, 15, 20 anos, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito longa, então a gente tem cada vez mais pessoas vivendo até os 100 anos e para lá dos 100 anos. E às vezes eu pego esse idoso com 60, 65 já falando em fim de vida, né?
E esse fim pode estar bem longe. Então, o que que eu costumo dizer para eles, né? Que o importante não é o tempo que você vai viver, né? Em qualquer fase da vida, eu penso que o importante não é o tempo que você vai viver, mas como você vai viver esse momento, né? Se desprender um pouco disso e pensar como você vai viver. Quando a gente propõe um tratamento, a gente fala muito isso para eles, né? Você precisa escolher, né? Você vai viver esses anos de uma forma dependente, precisando de ajuda, né? Com uma qualidade de vida ruim, ou você vai optar por viver uma vida saudável, né? Uma vida com maior independência, sendo dono do seu nariz, né? Enquanto você puder, como é que você vai escolher esses momentos, né? Esses anos que você não sabe de quantos anos nós estamos falando. Então, eu acho que a nossa reflexão tem que ser em cima da qualidade da nossa vida, né? Independente de quantos anos. É melhor você viver, né? 20 anos bem vividos do que viver 100 anos mal vividos, né? 100 anos que você não plantou nada, não construiu nada, né? Enfim, eu tenho uma história muito particular que me traz essa lição, porque meu pai faleceu muito cedo, com 34 anos de idade, e meu pai foi uma pessoa que viveu intensamente, deixou muita coisa, né, muitos ensinamentos, escreveu muito, ele fez muitas amizades, então até hoje eu ouço falar, né, das amizades, dos amigos dele, as histórias que eles viveram juntos. Então foi uma vida que para nós curta, mas que teve assim uma explosão de vivência, né, de experiências importantes que às vezes uma pessoa vive 100 anos e não consegue viver tudo isso. Então eu acho que o foco tem que ser para a qualidade de vida. Para que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, o que eu vou deixar, né? Como eu vivo, o que eu construo. E não para o tempo. Se a gente tirar o nosso foco disso, a gente vai se distanciar um pouco dessa questão de tô no fim da linha, né? Porque se você pensa assim, você para de construir, para de investir. Então, eu acredito nisso. A gente precisa pensar no nosso dia hoje, no que nós estamos construindo hoje e o que nós vamos deixar, né, para as pessoas. E nos desprender quando será esse dia, né? Porque tem uma fila aí gigantesca e dizem que cada um tem uma senha, só que a gente não sabe qual é a nossa, né? Então, ninguém garante qual vai ser o seu dia ou o meu dia. Então, para que, né? Nós vamos estar vivendo a nossa vida focado nisso, né? Vamos aproveitar os nossos dias e vivê-los intensamente, construir, deixar coisas boas aí, né? Para que lembrem de nós aí para a eternidade. É isso, gente. Eu espero poder ter contribuído um pouco com vocês e foi prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Kátia, mais uma vez. Desculpa qualquer coisa, não sei se a resposta foi o que vocês queriam, mas é um pouco aí do que a gente tem aprendido. Eu ainda estou nesse caminho de aprendizado, cada dia aprendo algo novo e vocês são parte disso, né? Vocês nos ajudam nessa construção, vocês nos ensinam e a gente vai aprendendo com vocês também e vamos nos tornando pessoas melhores. Obrigada, gente. Grande beijo para vocês. Obrigada, Regis, nossa gerente, mestre em gerontologia. Uma bela reflexão. Que nos preparemos para envelhecer desde a infância e que saibamos aproveitar cada fase da vida com toda a oportunidade que elas nos oferecem. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês semana que vem para mais uma reflexão do mês da saúde do idoso. Tchau, tchau!